Bom dia, queridos alunos das turmas dos segundos anos A, B, C, D, E e F. Por conta das reuniões do projeto diretor de turma na escola, essa semana nós não estamos tendo as aulas no Meet, certo? Então, nós estamos gravando aqui videoaulas para corrigir a atividade da semana passada e explicar a atividade dessa semana. Então, eu peço a vocês que vocês assistam o vídeo até o final, certo? Nós vamos corrigir a atividade da semana passada, do dia 12 de maio, e explicar a atividade dessa semana, certo? Tanto no português quanto na redação, que eu, professora Janaína, sou a responsável, tá bom? Então, espero que você esteja bem. Esse videoaula essa videoaula, né, está postada no YouTube, canal da escola. Então, quando você terminar de assistir ao vídeo, você vai lá nos comentários, coloca o seu nome, série, e se você gostou da explicação, se você ainda ficou com alguma dúvida, ok? Então, você vai estar comentando. E aí, a frequência de vocês eu vou acompanhar dessa maneira pelos comentários, que vocês vão colocar o nome e a série, e algum comentário que vocês acharam, certo? Vocês vão estar comentando e eu vou também olhar a quantidade de visualizações do vídeo, ok? Então, assista até o final e não esqueça de comentar para a sua frequência, certo? Então, a atividade de português, gente, da semana passada, dia 12 de maio de 2021, eu expliquei na aula para vocês direitinho a atividade. Hoje eu vou corrigir com vocês, então esteja aí com a sua atividade da semana passada de português e redação e corrija junto comigo para ver se você acertou todas as questões. E como eu falei, qualquer dúvida é só me procurar via WhatsApp, ok? Então, nós temos aí o texto, As Amazônias, que a gente leu na aula passada. Os alunos leram, que estavam participando da leitura, que diz assim: esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim: água e céu. É mata que não tem mais fim, mata contínua, com árvores muito altas, cortada pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 1.000 rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais. Então, esse texto aí, né, de Saldanha, intitulado As Amazônias, no Rio de Janeiro, de 1995, a editora é de Ouro. Ele trata de quê, né? Que é justamente o nosso saber, o descritor, que é identificar o tema ou o assunto de um texto. Então, o gabarito correto aí da primeira questão, eu tenho certeza que vocês acertaram, é a letra B, né? Está falando sobre o quê? Das características da região amazônica. Então, marque aí a letra B na sua atividade. Quem já marcou, coloca o certo, né? Se garantiu. Parabéns. A segunda questão tem como título Diálogo. Há muitas famílias carecendo de diálogo, de princípios morais, religiosos e humanos claros, sem poder dar a atenção esperada, perdão, sem poder dar a tão esperada educação aos filhos, os pais têm transferido essas incumbências às escolas, que ainda não estão preparadas para atender a essa demanda. A consequência desse fenômeno, chamado de exclusão familiar, faz com que os jovens fiquem à mercê da comunicação de massa nem sempre saudável. Esse texto é da revista Agitação, nós temos aí os meses, né, de publicação do ano de 2002, certo? Ano 9 temos a página, o número, né, e a página, ok? Então, é um texto adaptado. Aí nós temos, qual é o tema desse texto que a gente acabou de reler? É justamente a letra C, educação familiar. Então, você que acertou aí, coloque o Czinho correto,
Quem errou, corrija. Educação familiar, ok? Então, nós vimos também, pessoal, aí alguns usos da vírgula, né? Eu expliquei na aula passada para quem assistiu. Também coloquei algumas videoaulas, né, no Se Liga no Vídeo, para que vocês possam reforçar esse aprendizado do uso da vírgula, ok? E aí nós temos aí a terceira questão que diz assim: a uso inadequado da vírgula em, ou seja, ele quer o item que está errado, ok? Então nós temos aí 4 itens que estão devidamente corretos quanto ao uso da vírgula e apenas um item que está errado. E o item, pessoal, que vocês devem marcar, né? Ou já marcaram, com certeza, porque foi uma atividade da semana passada, é o item D. A bicicleta está sem freio e o pneu está furado, ou seja, não é necessário a utilização dessas vírgulas. Nós já temos aí as conjunções, né, que estão ligando um termo ao outro. Então, não é necessária essa vírgula aqui depois de freio, ok? Então, marque aí a letra D. Ela é a que está errada, ok? Os dos porquês, a gente está vendo os dos porquês. Quero aí ver vocês todos se garantindo, né, nessa atividade. Não errar mais de jeito maneira o uso dos porquês, né? Então, a quarta questão, gente, pergunta assim: complete a frase de forma correta. Está na hora de sabermos por que você foi embora sem dar explicações. Então, esse porquê aí, gente, ele é o junto e sem acento, né? Porque ele está no meio da frase e ele também está dando explicação, ok? Então, você vai usar aí o porquê junto e sem acento, item C. Eita, tenho certeza que tem um monte de gente aí acertando todas as questões, ok? Essa atividade, gente, do ortografando, realmente é para que vocês trabalhem essa questão do significado, né? Conheçam essas palavras. E nós escolhemos essas palavras que são bem comuns nas avaliações externas, que vocês irão fazer, né? Como SPAES, SAEB e o próprio Enem, ok? Então, a palavra aí que vocês vão buscar o significado, em primeiro lugar, é inferir. Só um instante. Inferir, ok? Então, o significado de inferir é o que, gente? É deduzir, é concluir por inferência ou por dedução. Geralmente, você parte de indícios, de fatos, de raciocínios. Ou seja, quando você vai inferir no texto, você tem que ter partes do texto que comprove aquilo que você está deduzindo, ok? Então, esse aparelho é possível inferir a velocidade da chuva. O juiz inferiu a culpa dos réus. Aí um exemplo, ok? A próxima palavra é identificar. Então, a identificar é fazer com que fique igual, né? Torne-se semelhante, igualar-se, ok? A doença identifica milionários e miseráveis. Nunca conseguiu identificar o sonho, a realidade. A filha se identifica com a avó, ok? Então, identificar isso é você fazer com que fique igual. Você vai procurar lá no seu texto alguma informação que você vai comparar e deixar ali igual com o item, ok? Tudo isso você faz na hora de interpretar um texto. Agora vamos ver a próxima, que é interpretar. Ok, interpretar, gente, é o quê? Determinar com certeza o sentido de um texto, né? Como, por exemplo, eu vou interpretar a Constituição, então eu vou ver ali o sentido do meu texto que eu estou analisando. A quarta palavra, que é expressão. Expressão, gente, é a ação de exprimir, de expressar por palavras, por gestos, ok? Então, é as palavras que vocês escrevem em si, ok? A próxima palavra, 5, localizar.
Localizar, gente, é o quê? Determinar o lugar, né? Localize no texto a informação. Então, você vai lá determinar o lugar onde está aquela informação, ok? A sexta palavra que é explícita. Explícita, gente, vem do verbo explicitar, né? O mesmo que esclarece, explica, revela, evidencia, desenreda, determina, especifica, exibe, explana. Então, explícita é aquilo que está lá no texto de forma bem clara, né? De forma bem objetiva, ok? A sétima palavra é distinguir. Distinguir, né, segundo o dicionário, é entender ou perceber a diferença entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra, diferenciar, distinguir as cores, distinguir o vermelho do verde, distinguir-se pela criatividade, ok? Eu estou usando aqui, pessoal, um aplicativo no celular que é o Dício. Então, você pode digitar a palavra, você pode apenas ligar aqui o microfone do aplicativo e ler, né? A palavra que você quer, o significado, ele já te leva. Muito bom, viu? Esse aplicativo para que vocês façam esse tipo de atividade ou quando vocês estiverem com dúvida no significado de alguma palavra, ok? A oitava palavra é propósito comunicativo. No caso aí a gente tem uma expressão, né? Vou tentar dizer aqui de novo. Propósito comunicativo. Propósito, ou seja, propósito é o quê? É uma vontade de realizar, né? De alcançar alguma coisa. Um desígnio, ok? E, e a palavra comunicativo, que se comunica facilmente, né? É franco, expansível, afável. Então, propósito comunicativo é quando você está ali tentando se comunicar, né? Ser compreensível, ok? A gente tem também um conflito gerador, certo? Que é o que vai dar o pontapé aí nas histórias, principalmente nos textos narrativos, a gente tem muito conflito gerador. E a gente trabalha muito essa questão do conflito gerador no descritor 11, né? No saber 11, que é ligado à narrativa. E recursos coesivos, a gente já viu na redação, que são o quê? São conectivos, né? Que ligam as palavras umas às outras, as expressões, os pensamentos, os períodos, ok? Então, façam a atividade de vocês aí. Quem já fez, parabéns. E vamos que vamos. Então, agora eu vou explicar logo a atividade dessa semana, certo? De português, dia 19. Olha aí a atividade de hoje. Vocês já estão aí com a atividade postada no Google Sala de Aula. Os alunos que recebem impresso também, com certeza, já devem estar com essa atividade em mãos. Assim como também os alunos que recebem o print, né, pelo WhatsApp. Então, eu coloquei aí, se liga na dica, né? Hoje nós vamos estudar, gente, o descritor 23. Que descritor é esse? É identificar os níveis de linguagens ou marcas linguísticas que evidenciam locutor e interlocutor. Aí o aluno já fica, para tudo, que está muito complicado, não estou entendendo. Mas é bem fácil. Primeiro a gente tem que entender, gente, o que são essas marcas, né? Essas marcas linguísticas no texto. São os termos, as palavras em si. E elas fazem parte dos enunciados, o que, obviamente, né, pode-se dizer que faz parte da língua. Exemplo, este vai ser o meu próximo empreendimento. Sombra e água fresca. Ou seja, aí nós temos várias marcas linguísticas que são as palavras, ok? E o que são esses elementos constitutivos da comunicação? Nós temos o emissor ou locutor, que é a pessoa que emite a mensagem, ou seja, eu estou sendo aqui a locutora desta aula para vocês, ok? Eu estou emitindo uma mensagem para vocês. E vocês estão sendo o quê? O receptor ou interlocutor, que é a pessoa a quem a mensagem é remetida, ok? A mensagem ela constitui a essência do que se propõe a dizer, ou seja, o conteúdo contido na informação. Aí eu coloquei aí também para que vocês relembrem os tipos de linguagem, né? A gente estudou muito isso no ensino fundamental
e no primeiro ano do ensino médio também. E é sempre bom a gente estar revendo, né, que existem vários tipos de linguagens. E as que a gente diferencia mais, assim, que sempre cai nas avaliações externas, como SPAES e SAEB, assim também como o Enem, é a linguagem formal e informal, né? A linguagem formal, ela caracteriza-se por ser a linguagem que obedece à gramática e aos padrões da língua. Então, a linguagem organizada e cuidada. Já a linguagem formal caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral, de forma descontraída, sem preocupação de obedecer às normas gramaticais, é uma linguagem mais livre e espontânea. Então, quando eu estou aqui numa aula com vocês, eu vou utilizar o quê? A linguagem formal, vou ser mais culta, né? Vou falar o mais correto possível. E na linguagem informal, eu estou ali na praça com os meus amigos, conversando, então eu vou utilizar uma linguagem mais oral, mais expressiva, mais descontraída, ok? Eu não vou estar me preocupando tanto em obedecer às normas gramaticais, ok? Aí eu coloquei um texto, né? Luz sobre a porta, que vocês vão ler aí com calma. Gostaria muito que chamar alguns alunos para ler, né? Sempre vários alunos que leem na aula de português, eu não vou citar nomes para não esquecer de nenhum, porque todos vocês são maravilhosos, do segundo A, do segundo B, do segundo C, do segundo D, do segundo E e do segundo F. Então, eu não vou citar nomes, né, para ninguém ficar com ciúme, mas sinto saudade de vocês nessas horas, né, para ler. Então, a primeira questão, ela está querendo saber sobre o padrão de linguagem usado no texto. Sugere que se trata de um falante. Qual é esse tipo de falante, né? Então, você vai analisar o texto e ver quem é esse falante do texto, ok? O próximo é leia o texto abaixo. É uma carta de Lorelai, ok? Achei massa esse nome. Quem quiser colocar no seu filho já pode colocar, ok? No futuro, né? Claro. Agora tá tudo diferente. Essa palavra tá é um exemplo de que tipo de linguagem, gente? Então, você vai aí analisar os itens e marcar o que você acredita que seja correto, ok? Como dormem os animais? Achei muito legal esse texto. Bem interessante, eu não sabia. E aqui a gente tem vários tipos de linguagem: regional, formal, informal, científica e histórica. Eu coloquei na atividade a explicação do que é formal e do que é informal. Mas a regional, só para a gente relembrar, é aquele tipo de linguagem ba, guri, che, que é uma linguagem muito do sul, né? Aqui no Nordeste, arretada, né? São esse tipo de linguagem que é utilizada na região, que especificam uma região, ok? Então, se existirem palavras que marcam uma região, então é uma linguagem regional. Científica, gente, é aquela linguagem, por exemplo, a gente está falando muito de vacina, né? Agora, então, aquelas explicações que vêm na caixa, no rótulo da embalagem da vacina, ela é muito científica, né? Ela vai mostrar ali os elementos que compõem aquela vacina, para que ela serve, ok? Histórica. A linguagem histórica, gente, a gente sabe que a língua ela muda constantemente. Então, por exemplo, antigamente sutiã se chamava Califon, certo? Hoje existe a marca Califon, sim, mas antigamente todos os sutiãs eram chamados de Califon. Então, isso é uma questão histórica, né? Quarto, algumas pessoas chamavam antigamente camarinha, é, tênis, que chute, tem gente que ainda chama, mas não é tão comum. Então, isso é um tipo de linguagem histórica, ok? Então, você vai analisar o texto, como dormem os animais, e ver qual é o tipo de linguagem que é predominante nesse texto. É regional? É formal? É informal? É científico? É histórico? Beleza? Fácil, fácil, né? Continuamos aí com os das vírgulas. Coloquei aí as regrinhas, 3 regras básicas para você não errar no uso da vírgula, ok? A atividade de redação também nessa semana é toda sobre os da vírgula, então
Vocês não vão mais errar de jeito nenhum o uso da vírgula. Eu vou estar postando uma videoaula também. Se liga no vídeo para que vocês assistam e possam tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Sobre o uso da vírgula. E aí você vai marcar qual é a frase aqui que está incorreta. Ou seja, nós temos 4 itens que estão corretos e apenas um em que o uso da vírgula não está correto. Temos aí o uso dos porquês, novamente, né? E você também vai marcar errada. Temos 4 frases com os porquês bem corretos, utilizados de forma correta, e apenas um que está errado. Então, você vai marcar essa. Fácil, né, gente? Português, muito fácil. Vamos agora para a redação, certo? Eu vou fazer um vídeo só para as 2 disciplinas, para também não tomar muito tempo de vocês e também para facilitar aqui o meu trabalho, ok? Então, nós temos aí, gente, a atividade da semana passada. A gente trabalhou conclusão, né? Quem participou da aula, amei a frequência. A gente viu aí o que é essa conclusão, que muitos alunos da Escola Antônio Custódio ainda têm dificuldade, que não pode faltar a proposta de intervenção. Coloquei aí até o GOMIFs, né? Que é o quê? É o que você pode usar na sua conclusão como agentes, né? Da sua proposta de solução, que pode ser o governo, né, que é a letra G, que pode ser as organizações não governamentais, a letra O, as ONGs, pode ser a mídia, pode ser indivíduo ou iniciativa privada, pode ser família, pode ser escola e pode ser sociedade, ok? Então, a sua conclusão ela não pode ser só uma solução. Você tem que realmente dizer quem é o responsável por essa ação que você está propondo, como ela pode acontecer, que a gente chama isso de detalhamento, e qual é o objetivo, né? Que é solucionar toda essa questão da problemática que você desenvolveu no decorrer do texto, ok? Então, eu coloquei uma conclusão para vocês analisarem. É uma atividade que exige vocês realmente escrita, leitura escrita, e eu espero que vocês tenham se esforçado para fazer isso, gente, porque quando você identifica, na hora que você vai produzir o seu texto, você vai ter muita facilidade de fazer da mesma forma ou até melhor, certo? Então, a gente tem aqui uma conclusão, né, da aluna Luísa Souza Lima Leite, a gente já leu na aula passada, você vai reler novamente. E aí, qual é a ação, gente? Qual é a ação desse parágrafo de conclusão? Aí você vai escrever o trecho desse parágrafo, tal qual. Combater o uso de informações pessoais por empresas de tecnologia. Ok? Quem é o agente, gente? Que ela destaca aqui no texto é o poder legislativo, né? Ela fala aqui, ó, no texto dela, poder legislativo, ok? Aí qual é o efeito? O efeito é que essa proposta, né, ela tem por finalidade evitar a manipulação comportamental de usuários e, caso aprovada, certamente contribuirá para otimizar a experiência dos brasileiros na internet. Ou seja, você vai realmente tirar o trecho da conclusão e ir respondendo a sua questão, ok? Qual é o modo? O modo é aplicar medidas de caráter punitivo às companhias que utilizarem dados privados para filtragem de conteúdos em suas redes. E no detalhamento, isso seria efetivado por meio da criação de uma legislação específica e da formação de uma comissão parlamentar que avaliará situações do uso indevido de informações pessoais. Pronto, está respondido. Ou seja, você vai tirar trechos da conclusão e identificando qual é a ação, quem é o agente, quem é o efeito, qual é o modo, qual é o detalhamento, ok? A segunda é da mesma forma. É uma conclusão da Isabela Barros Castelo, certo? Tá aqui a conclusão dela, linda e maravilhosa. Tirou nota máxima aí, as 2 conclusões. O que é que deve ser feito, gente, nessa conclusão que ela destaca? A primeira coisa que você vai destacar dessa conclusão dela, que deve ser feita, é o quê? Faz-se. Deixa eu ver aqui. Está nesse lado aqui. Você vai começando lá. Aqui, ó. Faz-se necessário que a escola, né, promova a formação de cidadãos que respeitem as diferenças e valorizem a inclusão. Pronto. Isso aqui é a primeira coisa,
certo? A segunda coisa que ela acha que também deve ser feito, poder público, aqui ó, poder público destinar maiores investimentos à capacitação de profissionais da educação especializados no ensino inclusivo e as melhorias estruturais nas escolas. Pronto, isso aqui ela também defende que deve ser feito, ok? E por último, ela destaca também que o Estado deve o quê? Incentivar a contratação de deficientes por empresas privadas. Pronto, é isso aqui que deve ser feito. A segunda pergunta, né, gente? Quem deve fazer? Então, o primeiro argumento é a escola, o segundo é o poder público e, por último, o Estado. Então, ela usa aí 3, né? Como deve ser feito? A escola, ela destaca lá, ó, na conclusão dela, por intermédio de palestras, debates e trabalhos em grupo. Aí continua lá no outro lado. Que envolva a família, certo? O poder público, gente, é investir, né? Investir. É como ele deve fazer. E no caso do Estado, tá aqui, ó, como deve ser feito. Por meio de subsídios e parcerias público-privadas. Aí qual é o objetivo? Que é a última perguntinha de cada um. Da escola. Tá aqui, ó. Visando ampliar o contato entre a comunidade escolar e várias formas de deficiência. Do poder público. Com o objetivo, tá aqui, ó, de oferecer aos surdos uma formação mais eficaz, ok? E do Estado objetivando a ampliar a participação desse grupo social no mercado de trabalho. Então, você vai tirar trechos da conclusão e colocar nas suas respostas, ok? O que é que significa a sigla GOMEFES? E como esses elementos podem ser usados na conclusão da redação? Aí tá aqui, ó. GOMEFES. G, governo, O, organização, e aí tem todos, ó. E como é que você pode usar? Tornando-os agentes da sua proposta de intervenção, ok? Você vai explicar como você pode usar cada um, se você quiser. No slide da aula passada tem. Falando de cada um, da aula especial também eu já trabalhei essa questão do GOMEFES, certo? Destaque o elemento que não pode faltar, gente, na conclusão. Bote aí bem bonito, proposta de intervenção. Isso não pode faltar. E a quinta, o que não posso de maneira nenhuma fazer na conclusão, correndo risco de zerar a competência 5. O que eu não posso fazer de jeito nenhum é ferir os direitos humanos, ok? Se eu fizer isso, eu zero na conclusão, ok? Que é a competência 5. Uma atividade que exige realmente que vocês escrevam bastante, né? Na primeira e na segunda questão, mas que vai realmente efetivar para que vocês façam uma boa conclusão, beleza? A atividade de hoje, gente, tá aqui, ó. Uso da vírgula, como eu falei. Trabalhar os corretos da vírgula, né? Conhecendo uma situação para adequação da mesma. Então, a vírgula é um sinal de pontuação que indica uma pausa de curta duração sem marcar o fim do enunciado. O emprego da vírgula para separar termos de uma oração ou orações de um período é uma questão de sintaxe e não de pronúncia. Aí a gente tem aí, ó, as várias utilizações da vírgula. Para o vídeo não ficar muito grande, eu não vou ler, mas qualquer dúvida você pode me perguntar. E as questões todas são sobre o uso da vírgula, ok? Então, gente, é isso. Nossas aulas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, um bom dia, né, de estudos aí para vocês. Qualquer dificuldade que vocês encontrarem, nos procurem. Nós estamos aqui, tá bom? Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.